Fala pessoal, beleza? Meu nome é Ravili, sou professor de alemão e moro numa cidade chamada Düsseldorf, que é uma cidade da Alemanha, perto da divisa com a Holanda aqui, né? E eu quero contar uma coisa interessante para vocês. Frequentemente eu recebo a seguinte pergunta: Ravili, o que é que você fez para se tornar um falante independente de alemão? E eu recebo essa pergunta muitas vezes, e as pessoas esperam que eu dê uma resposta única, que eu fale, que eu dê uma dica para que a pessoa realmente possa se tornar independente. Infelizmente, não há uma única resposta ou uma única coisa que você consegue fazer para se tornar independente. O que é ser independente na Alemanha? É você não depender de outra pessoa, é você se virar nas coisas que você precisa resolver no dia a dia. É você ir no médico e conseguir resolver aquele problema, é você fazer uma ligação e conseguir fazer um agendamento ou tirar uma dúvida, é você receber uma ligação e não ter medo de atender aquele telefonema, é você, enfim, ter uma vida plena na Alemanha, você transitar com tranquilidade de que se alguém te abordar, você vai conseguir se comunicar, né? Se você tiver alguma dúvida, você vai poder perguntar e você vai se sentir livre para fazer amizades, para ir numa festinha e puxar papo com alguém, tá malhando na academia e pedir para revezar aquele aparelho, ou mesmo perguntar se a pessoa já está terminando, né? Uma coisa muito comum para quem malha, a gente às vezes quer perguntar, ei, já falta quantas séries para você e tudo mais. Então, ser independente é você ter uma vida plena na Alemanha. E realmente existem muitos brasileiros aqui que precisam, né, dessa independência. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês como é que eu cheguei a essa independência no idioma alemão, mas antes eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu nunca fiz isso publicamente, assim, para postar nas minhas redes sociais, mas eu quero fazer isso porque eu acho que é importante. Muita gente me pergunta, então eu gravo um vídeo e aí as pessoas têm a possibilidade de ver e de tirar as dúvidas em relação à minha história voltada para como é que eu fiquei independente, né? Eu não vou contar tudo da minha vida, não há necessidade, mas eu vou contar é, coisas que eu vivenciei e minha forma de pensar que me fizeram, né, que fizeram com que eu chegasse à fluência nesse idioma. Então, eu fiz algumas anotações aqui, porque minha memória às vezes não é tão boa, então, se eu olhar para cá é porque eu estou olhando alguns pontos importantes para não deixar para trás. Eu sou de uma cidade chamada Jequié, Bahia. É uma cidade não tão conhecida em outros estados do Brasil. Eu sei disso, que eu morei em Belo Horizonte, muita gente não sabia onde ficava Jequié. Então, eu sou dessa cidade, Jequié. E em relação ao idioma, o meu primeiro contato foi com o inglês, que eu acho que é natural para quem é brasileiro, né? Então, o meu contato foi com o inglês quando eu era criança. As músicas tocavam no rádio e tudo mais, e eu ouvia e pensava, cara, eu quero cantar essas músicas também, eu quero entender isso. Então, tinha essa curiosidade de querer entender aquelas músicas e querer cantar. E eu lembro que em um determinado momento da minha infância, eu não sei com qual idade, 5, 6, 7, 8 anos, não lembro agora, mas eu queria escrever essas letras, é, escrever os sons que eu ouvia, na verdade, né? Então alguém cantava um pedaço de uma música internacional e eu queria escrever aquilo que a pessoa cantava. Então se a pessoa falava, sei lá, I love you, eu escrevia I, né? I, e o restante realmente tentando reproduzir aquilo que eu ouvia. Obviamente não ficava tudo correto, né? A maioria das palavras ficavam com som errado, mas eu tentava e aquilo para mim era muito bom. Esse exercício de escrever, e de cantar as letras e tudo mais, e dançar dentro do quarto, em frente ao espelho, não sei o quê. Gostava muito disso. Então, essa é a primeira coisa que eu lembro em relação ao idioma, essa curiosidade de entender é, esses signos sonoros, né? De tentar entender aquilo que eu estava ouvindo e transcrever isso e poder cantar isso livremente e tudo mais. Aquilo para mim era muito mágico, assim. Os anos se passaram e quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, eu ganhei um violão de presente porque eu era muito viciado em música. Então meu pai viu isso, me deu um violão de presente e eu não parei de tocar violão mais. E não deu outra. Música internacional fazia a mesma coisa. Eu não, naquela época não era tão comum assim você acessar facilmente letras na internet, etc. Então, eu pegava a revistinha para aprender a tocar aquelas músicas, ou eu ouvia e escrevia aquilo que eu estava ouvindo e cantava algumas músicas internacionais assim. Muita coisa errada, uma outra coisa certa, mas ia. E aí, é, nessa mesma época, eu também queria ser independente financeiramente, né? Quando eu estava razoável no violão, eu comecei a dar aula de violão também,
E eu ensinava até essas músicas em inglês, não ensinava o idioma em inglês, mas eu ensinava as canções em inglês para as pessoas, para os meus coleguinhas e tudo mais. E falava, não, você canta assim, você canta assado, e passava, inclusive, aquilo que eu tinha escrito de fonética para as pessoas. É muito louco isso. Depois disso, eu lembro de outros fatos, assim, no colégio, agora trazendo um pouquinho de Alemanha, eu estudava no colégio, e quando a gente estudou a história da Segunda Guerra Mundial, eu fiquei muito pirado com isso, assim. Obviamente horrorizado com o que aconteceu, e eu não parava de ler sobre isso, sobre o cara que eu nem vou mencionar o nome, e eu falei, como é que esse cara conseguiu convencer tantos alemães a entrarem nessa e tal? E fiquei muito curioso em relação a isso, e não parava de ler e tudo mais, e pensava que um dia eu queria entender, eu queria ler esse tipo de conteúdo em alemão. Eu queria ver documentários em alemão, ou mesmo ver entrevistas, ou então ali, sei lá, comício desse cara, né, esse cara no palanque falando, e eu queria entender né, enfim, do original em alemão e não uma tradução ali de um livro e tudo mais. Então, eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça, assim, né, um dia eu vou entender isso e tal. E um outro fato também relacionado à Alemanha é que eu tinha um colega de classe em uma das séries que eu tava, não sei se era a sétima série, se era a sexta série, se era a oitava agora, mas eu tinha um colega, eu comecei a andar com um colega que lia muito. Então, a melhor coisa, velho, que você pode fazer para você progredir na sua vida, isso vai te ajudar muito, é você andar com pessoas que estão buscando o mesmo que você. Isso aí é uma coisa assim, isso é muito verdade. Então, eu comecei a andar com esse coleguinha, não deu outra, eu comecei a ler bastante e tal. Em algum momento, eu cheguei num livro chamado O Lobo da Estepe. E esse livro é de um autor alemão chamado Hermann Hesse. E eu li esse livro e li uma vez, não entendi muita coisa e tudo mais, aí li de novo e entendi mais, tá? Um livro bem profundo, assim. E fiquei muito encantado com esse livro. Depois de alguns anos, eu li um outro livro dele. Mas, na minha adolescência, esse foi o meu contato, assim, com a Alemanha, um pouquinho da história da Alemanha, principalmente a história voltada para a Segunda Guerra Mundial, e esse cara chamado Hermann Hesse, né? Esse autor alemão. E, além disso, como eu era músico, tem também Beethoven, né, que é um grande pianista, foi um grande pianista, de uma cidade chamada Bonn, que é uma cidade que fica no estado que eu moro, fica mais ou menos uma hora daqui, né? Então, eram as referências que eu tinha da Alemanha. Ainda na adolescência, eu fiz amizade com um colega da minha cidade, com um cara da minha cidade, e a mãe dele tinha uma escola de inglês. E eles todo ano vinham para a Inglaterra, e ele falava inglês e tudo mais, então ele baixava os seriados, Prison Break, vários seriados assim que a gente gostava de assistir, e ele assistia tudo sem legenda. E aquilo para mim era muito louco. Eu falava assim, cara, como é que você consegue entender isso aí sem legenda? E eu não era fluente em inglês e para mim aquilo era muito mágico, assim, sabe? Tipo, eu ficava muito doido, ficava muito doido mesmo, assim. Falava, como é que você consegue entender isso, velho? Eu preciso entender isso e tal. E eu vim da família que não tinha condições de pagar um intercâmbio para mim e também não tinha essa visão. Já a família dele tinha essa visão, tinha também as possibilidades de fazer isso, e ele frequentemente estava na Inglaterra e tudo mais. A mãe dele também já morou na Inglaterra e tal. E ele tinha bem essa cultura, assim, do inglês, cultura americana, cultura inglesa e tal. E eu queria entender muito inglês e cantar cada vez melhor e tal. E entrei nesse curso particular, entrei na escola da mãe dele. E aí comecei a desenvolver bem meu inglês nessa escola, comecei a me dedicar cada vez mais e comecei a entender aí o processo de aprendizado de idiomas, porque na escola tradicional, na escola normal, enfim, só era o verbo to be em todas as aulas e eu não conseguia aprender. Nessa escola particular, eu já comecei a entender mais o funcionamento do idioma e comecei aí a desenvolver melhor meu inglês, desenvolver melhor a fonética e fiquei muito motivado em relação a isso. Estou vendo outro tópico aqui para não esquecer. Depois da adolescência, assim, quando eu fui prestar o vestibular, eu fiz o vestibular para letras. E aí eu comecei a estudar letras numa universidade estadual lá da minha cidade, chamada UESB. E aí, estudando letras, dentro desse curso, você vê muitas matérias voltadas para a educação, obviamente, né? Metodologia científica, como você estuda melhor, como é que você passa o conhecimento para as outras pessoas e tudo mais. E eu gostava muito, porque eu estava lendo bastante, tinha muito trabalho para fazer, resumos, leituras, e eu estava muito encantado com esse curso. Dava aula de violão, então minhas aulas de violão ficaram melhores, porque minha didática melhorou também. E aí, então, letras me ajudou muito nesse processo de ter uma visão sobre o ensino, sobre como é dar aula e passar o conhecimento para alguém. Porque
algo que me encantava sempre era a questão da transformação. Como é que você hoje está num estágio e aí você se dedica e depois de um determinado tempo você está em outro estágio, você se transforma e tem um conhecimento diferente e aquilo ninguém tira de você. Existe esse clichê, assim, nessa coisa comum de falar assim, invista no conhecimento que ninguém tira de você e tudo mais. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade e eu vou dar um exemplo daqui a pouco sobre isso. Por que que isso é muito forte, a questão de você se dedicar para alguma coisa, para uma habilidade, para um conhecimento, e realmente isso pode mudar a sua vida, assim, da água para o vinho, assim. É muito bom. Então, depois eu resolvi fazer direito em Belo Horizonte. E aí eu consegui uma bolsa para fazer direito na Unifenas, que é uma faculdade particular que tem em Minas, em algumas cidades de Minas e tudo mais, e tem essa faculdade lá em Belo Horizonte. Então eu mudei da minha cidade para Belo Horizonte. Antes disso, eu morei em Vitória da Conquista também um pouquinho, mas de Vitória da Conquista, então, eu fui para Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte, obviamente, mudei para a capital, nunca tinha morado na capital, então era tudo muito grande para mim, tudo muito novo. Comecei a morar numa república pequena, num quartinho pequeno, ganhando pouco por mês e tal, e fui me virando, estudando direito, e com esse sonho de me tornar uma pessoa, obviamente, independente e tal. E aí, enfim, estudei direito em Belo Horizonte, formei, antes de me formar, passei num concurso lá em Belo Horizonte, comecei a trabalhar no Procon, com direito do consumidor, e obviamente atendia várias pessoas com problema de, minha geladeira, eu comprei a geladeira, mas não chegou. Eu comprei tal coisa, quebrou, mas a empresa não está resolvendo o meu problema e tal. Então, eu tinha que entender do Código de Defesa do Consumidor para ajudar aquelas pessoas em relação a isso. Só que, assim, a cada ano que passava, acumulava em mim um desejo de fazer intercâmbio. E esse desejo de fazer intercâmbio vinha lá da adolescência e tudo mais, talvez até da infância, né? Mas na infância eu nem sabia, não tinha noção dessas coisas de intercâmbio e tudo mais, tinha só o desejo de saber falar um outro idioma, de saber entender, de querer entender um novo idioma, assim. E lá em Belo Horizonte, como eu estava independente já, financeiramente e tudo mais, a vida estava melhorando cada vez mais, eu falava, cara, é meu sonho de morar fora, não realizei ainda e tal, e pensava nisso com muita frequência. E aí viciei em blog de viagens, assim, a galera falando que eu larguei tudo para poder morar no exterior. Eu larguei o concurso público para morar fora, e eu era concursado, né? Então, larguei o concurso público para morar fora. E eu, caraca, velho, vou largar o concurso público também para morar fora e tal, assim. Eu idealizava muitas coisas e queria fazer a coisa acontecer e tal. E só que, enfim, eu ficava muito inseguro, porque eu não sabia como. Tava lá, enfim, eu queria meio que uma. Sabe a receita de bolo? Você tem o passo um, depois passo dois e tal. Eu não encontrava uma receita de bolo, eu encontrava artigos na internet falando que a pessoa largou tudo e foi embora e passou a ter uma vida nova em outro local e tal. E eu ficava encantado, assim. Uma coisa que me deixou muito encantado, só beber uma aguinha aqui, esse vídeo não tem edição. Então, uma coisa que me deixou muito encantado é que eu li num blog o cara falando o seguinte, que ele mudou para o exterior, não sei se foi Estados Unidos, Inglaterra e tal, e que ele passou a ser uma pessoa completamente anônima, assim, e que ele realmente mudou para uma cidade nova, com outro idioma, e tudo passou a ser um desafio. Cada minuto era um desafio, porque cada minuto era uma adaptação, era um processo de adaptação, era um processo de aprendizado. E quando ele falou isso, né, eu lendo isso e tal, eu fiquei mais empolgado ainda, porque para mim é muito importante essa questão da transformação, né, de processo de aprendizado. Para mim era muito importante não ficar rico, para mim era muito importante ter mais conhecimento e mais experiência de vida, assim. Então, eu sempre fui muito fissurado com isso. Então, quando ele falava, cara, é uma transformação, você é uma pessoa anônima e você a cada minuto está aprendendo coisas novas e você sai para resolver um problema e não consegue, e aí você volta frustrado às vezes, e você tem que lidar com milhões de sentimentos e tal, e eu ficava lendo aquilo e eu falava, eu quero isso para mim também, porque isso vai me fazer crescer. Então, como eu sou de uma cidade do interior da Bahia, é uma cidade com mais ou menos 150 mil habitantes, ou um pouco mais do que isso, assim, não é tão pequenininha, mas também não é tão grande assim. Então, eu tinha essa vontade de conhecer o mundo, sabe? Assim, de conhecer outras culturas, de conhecer outras formas de pensar e agir. E aí eu lia bastante esses blogs e tal, e não estava com esse sonho realizado ainda de morar fora, de fazer um intercâmbio e tudo mais, e estava só crescendo, 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 crescendo. Formei em Direito, continuei lá em Belo Horizonte, dava aula particular e tudo mais. Eu falei, cara, o que é que eu vou fazer, hein? E aí eu conheci uma menina que a gente
depois começou o namoro, mas eu a conheci e ela tinha acabado de vir do intercâmbio, de um programa chamado Ciências Sem Fronteiras. E aí a gente se conheceu, a gente começou a ficar e tudo mais. E ela falou: você tem que morar fora, você tem que morar fora, você tem que fazer intercâmbio, você tem que tocar fora e tal. Porque, enfim, eu sou músico também e tal. E ela falou: velho, você tem que fazer show fora, tem muito festival de forró lá no exterior e tal. E eu tenho umas composições também de forró, pé de serra e etc. E ela falou: você tem que ir para lá, você tem que ir para fora fazer alguma coisa. Eu tenho alguns contatos lá de algumas pessoas que fazem festivais de forró na Europa e eu posso passar. Aí me passou contato de algumas pessoas e deu certo com um contratante. O nome do cara é Júnior, meu amigo hoje, já de longa data, né, desde essa época. E ele tem um festival de forró em Aachen. Aachen é uma cidade aqui da Alemanha. E ele me contratou para tocar na Alemanha. E a primeira vez que eu pisei na Alemanha foi em 2016. Vim tocar nesse festival de forró. Quando pisei na Alemanha, eu fiquei maravilhado com a questão da organização e tal. Obviamente, quando a gente compara várias cidades da Alemanha com cidades do Brasil, você fica chocado, tanto que é diferente e tal. Imagine eu, que sou do interior da Bahia, que já ia visitar parente no sertão da Bahia, né? Então era poeira, estrada de chão, gente pobre pra caramba, muita miséria e tal. Então, quando eu peguei o trem de Berlim para Düsseldorf e eu olhava assim pela janela do trem as cidades, eu ficava assim, não acredito. Muita cidade pequena assim, e as cidades lindas, asfaltadas, as casas lindas, jardins e tal. Eu falei, que isso, velho? Parece um filme isso aqui, não sei o quê. Então eu fiquei muito encantado com isso, né? Com essa questão da limpeza, da organização e tal. Aí eu falei, caramba. E aí, enfim, fazendo um resumo assim, toquei nesse festival e eu comecei a perguntar para todo mundo, cara, como é que vocês fizeram para morar na Alemanha? E todo mundo fez isso, fez aquilo e tal, não sei o quê. E eu falei, meu Deus do céu, vou mudar para cá. Vou mudar para cá, já sei o que, é que eu vou fazer, etc. Vou mudar para cá. Comecei a estudar alemão freneticamente, vídeos, conteúdo, comprei um livro aqui na Alemanha em 2016, foi um livro, literatura normal, assim, um livro grossão, e tinha um áudio desse livro. Então eu voltei para o Brasil já estudando esse livro, traduzindo tudo, dava um trabalho miserável, porque o meu processo de aprendizado no inglês foi um processo com algumas crenças que eu desconstruí depois com o idioma alemão, porque quando você estuda alemão, o buraco é mais embaixo. E com inglês foi mais fácil. Então eu apliquei o mesmo método que eu tinha aplicado em inglês, eu fui aplicar para alemão a ferro e fogo. E não dava certo, era muito cansativo, ou seja, cada parágrafo que eu ia traduzir, eu queria entender também por que aquela palavra terminou com EN ali, e só que antes não era, e por que ela tem 5 versões diferentes, essa palavra e tal, e eu não entendia por quê. Não só isso, né, assim, eu não entendia às vezes a ordem das palavras na frase, às vezes você tinha uma frase lá e um monte de verbo no final, e eu ficava, meu Deus do céu, por que isso aqui e tal, e traduzia com o Google Tradutor, e eu via e tal, enfim, era muito cansativo, mas eu fazia isso. E via vídeos na internet também. O grande problema é que quando você está vendo um vídeo assim no YouTube e tal, você não segue uma linha assim, né? Não tem aquele. Salvo exceções, mas de maneira geral você fica vendo a coisa picada. Você pesquisa aquele tema que você acha que é o tema realmente que iniciante e tudo mais, e você tenta se virar nos 30 ali, vendo vídeos no YouTube, mas muitas vezes você não consegue sozinho, né? Sozinho você demora muito mais tempo do que com um mentor. Mas na época eu não queria pagar mentor, eu queria ser independente ali e tal, estudar de forma autodidata, e me virava nos 30 e conseguia aprender algumas coisas. E como também eu tinha essa coisa do aprender e ensinar, porque quando eu ensino, eu aprendo mais rápido e eu memorizo melhor. Porque se eu explico um conteúdo que eu estudei antes, se eu sou capaz de explicar e a outra pessoa entender, é porque eu já internalizei esse conteúdo. Então, sempre tive isso na minha mente, assim, desde adolescente com violão e tal. Então, eu falei, cara, vou começar a ensinar alemão, pelo menos coisa básica aqui. Então, eu conversava com um amigo meu, eu falava assim, velho, você sabe como é que fala obrigado em alemão? Como é que fala tudo bem? Não, danke, wie geht's dir? Não sei o quê. Começava a ensinar pra galera algumas coisas básicas, assim, com um amigo mesmo, no telefone e tal, nessa coisa de querer memorizar o idioma, né? E aí, enfim, decidi mudar para a Alemanha. Mudei para a Alemanha, comecei uma vida aqui do zero, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em algumas coisas que eu anotei para falar. Exato. Por que que eu vim para a Alemanha? Eu vim para a Alemanha, que é uma pergunta que eu recebo bastante, né? Por que que você veio para a Alemanha? Principalmente os alemães me perguntam muito isso, né? Por que a Alemanha e não outro país? Porque, na verdade, tinha aquela curiosidade em relação às histórias da Alemanha, alguns autores da Alemanha, a música clássica da Alemanha, eu tinha curiosidade em relação a isso.
Tem um lance também do idioma ser muito difícil, então quando algo é muito difícil, eu quero dominar aquilo, vira um desafio para mim. Então eu falei, cara, se alemão é difícil, eu quero realmente saber esse idioma e tudo mais, assim. Então, e eu vim tocar na Alemanha, deu certo, vim tocar na Alemanha em 2016. Então parece que tudo assim conspirou a favor para que eu realmente cumprisse essa missão, esse chamado de estudar o idioma e de correr atrás. Mas por que que eu vim para a Alemanha mesmo? Qual foi a minha pretensão inicial? Entrar no mestrado em direito criminal. Porque quando eu fazia direito em Belo Horizonte, tinha uma matéria que eu adorava, adorava muito. Eu sabia que eu não ia advogar na área, mas eu lia muito sobre direito penal, direito criminal também. Então, o professor entrava na aula, começava a explicar as questões o direito penal e etc., os princípios e não sei o quê, a parte geral do Código Penal brasileiro e tal, e eu li aquilo e falava, cara, que louco, dosimetria da pena, como é que como é que o Estado pune as pessoas e por que pune, o direito de punir, não sei o quê, que não sei o quê. Eu falava, caralho, que loucura isso aqui, e lia bastante sobre direito criminal. O meu professor percebeu isso através das provas que eu fazia, tirava nota boa. Ele falou assim: você quer ser meu monitor de direito penal? Você vai ensinar as turmas, ou seja, se você está no direito penal 2, você vai você vai ensinar a galera do direito penal 1. Não ensinar, né? Você vai ser um suporte para aquelas pessoas do direito penal 1 que tiverem alguma dúvida em relação a essa matéria. Quando você estiver no direito penal 3, você vai ajudar a galera do direito penal 1 e direito penal 2 e tal. E eu aceitei essa missão e fui para cima, né? E, enfim. E quando eu vim para a Alemanha, eu falei, ok, a minha meta é entrar no mestrado em direito criminal e tocar também nos festivais aí e tudo mais. Então, eu vim para cá, comecei a estudar alemão, assim, muito, 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 muito. Entrei em curso de alemão, tradicional mesmo, em alemão, aqui na Alemanha e tudo mais. Hoje em dia eu tenho uma visão bem diferente do que é isso, depois eu compartilho com vocês. Mas eu entrei no curso aqui na Alemanha e comecei a me dedicar bastante. E aí pegava colega meu, começava a conversar sobre o tema, comecei a dar aula de graça de alemão, realmente para poder memorizar melhor o idioma e as regras e tudo mais. E comecei a estudar, 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 estudar. Aí eu pensei, cara, em um ano eu vou estar fluente em alemão, era a minha expectativa, né? Daqui a um ano eu vou entrar no mestrado e vai ser tudo lindo. Mas, realmente, o buraco é mais embaixo em relação ao idioma. Né? Assim, minha gramática estava cada vez melhor, só que é, eu ainda não conseguia me virar no dia a dia. Eu não conseguia me sentir liberto. Eu tive uma namorada, logo depois de alguns meses, eu conheci uma pessoa, a gente começou a namorar e tal, mas depois de alguns meses esse relacionamento não deu certo. Daí eu conheci uma outra pessoa e aí a gente começou a namorar e essa pessoa ela foi crucial para o meu desenvolvimento, porque a gente namorou ao todo 4 anos, né? Mas enfim, a gente começou a namorar lá atrás e ela foi crucial para o meu aprendizado, porque aquilo que eu aprendia na sala de aula, os exemplos também, eles não, e alguns verbos, quando eu ia para o dia a dia na Alemanha, as pessoas falavam de modo diferente, usavam outros verbos em muitas ocasiões, usavam muito mais o pronome du em vez de sie, e falavam muita gíria, muita expressão coloquial que nas aulas tradicionais você não tem isso, né? Essas expressões coloquiais, etc. Fica uma coisa muito mais quadradona, assim. Eu falei, caramba, como é que esse curso pode ser tão ineficiente assim? Meu Deus do céu. E aí fui aprendendo e tudo mais, fui correndo atrás. E essa minha ex-namorada, ela foi crucial porque, mesmo que ela não soubesse me passar a gramática alemã, assim como a gente em português, você não sabe falar em português, explicar a gramática do português, mas você sabe falar português, né? Se você é brasileiro, você sabe falar português. Então ela, obviamente, falava alemão comigo e eu estava lá olhando para a boca dela o tempo inteiro para entender a fonética. Então, como eu tenho um ouvido bom para músico, como músico e etc., então eu estava ali o tempo todo catalogando a fonética alemã. Então ela falava, caramba, então a letra D aqui, ó, na palavra und, tem som de T. E tentava enxergar os padrões, né? Aí eu comecei a perceber, na maioria das vezes a letra D tem som de T no final de palavras, e anotava. Letra D tem som de T no final das palavras e tal. Aí ela falava outra coisa, a letra Z, zusammen, zusammen. A letra Z é um tss, tss. Caramba, será que a letra Z é sempre esse tss? E eu fui olhar, pá, ela falando, falando tal, e eu também utilizando áudio livre, etc. E aí eu identifiquei outro padrão. A letra Z em alemão é tss. Por exemplo, se você vai falar o número 2 em alemão. Olha a letra Z como é que é. Tss.
vai, zwei. Então comecei a notar esses padrões de fonética com ela. Era até engraçado que eu ficava olhando para a boca, né, para onde é que vai para onde é que vai a língua, como é que você move a boca, a bochecha, etc. E aquilo era muito louco, assim, ela achava engraçado e interessante o tanto que eu estava focado ali em catalogar a fonética alemã e as expressões também. Então, se ela falava assim, que tal a gente ir no cinema? Que tal sábado? Né? E esse que tal a gente fala em português também. E o alemão também fala, mas a construção é diferente. Não é, obviamente, alemão é um outro idioma e a construção da frase é diferente. Então, em alemão é Wie wär's mit? Né? Wie wär's mit Samstag? Wie wär's mit Freitag? Né? Que tal sábado? Que tal sexta? Então, eu percebi esses padrões no idioma e ia anotando e catalogando e tal. Mas, para não pular etapas, eu vou só olhar isso aqui. Olhar minhas anotações aqui. Beleza, então a questão do mestrado, né? Eu vim para cá para fazer mestrado e pá, trabalhando em alemão, correndo atrás e etc. Então tinha esse foco de dar aula de alemão gratuitamente para fixar mais o conteúdo. Minha paixão pelo idioma, obviamente, foi só aumentando, porque essa coisa de que alemão é um idioma muito duro e tal, assim, eu não vejo dessa forma, né? As pessoas conversam em alemão comigo, eu converso em alemão, e eu não acho que é um idioma duro. Para mim soa bom, eu gosto. E, e eu comecei a perceber também que minha didática era muito boa para o idioma alemão também. Assim, de passar aquele conteúdo e as pessoas, caramba, eu tô entendendo agora o que é acusativo com você. Tô entendendo o que é dativo, eu tô entendendo pronome pessoal, como é que declina isso, a lógica e tudo mais. Que eu estava tentando o tempo todo encontrar padrões, né? Então eu comprava várias gramáticas e lia e perguntava à minha ex-namorada, e no curso também pegava algumas coisinhas, e na internet também. E eu ia ali atacando de várias maneiras e tentando desenvolver uma forma mais eficiente de estudar, né? Todo dia eu estava testando, testava um mesma coisa, cara, isso não deu tanto resultado assim não, catalogava, escrevia o que dava resultado, o que não dava, ia fazendo aquelas listas, né, de método, né, assim, rotina de estudo, o que fazer para se tornar fluente, para se tornar um falante independente. Então, passo um, isso, como estudar o áudio, faz assim, ouve tantas vezes, o texto, não sei o que e tal. Ia fazendo um monte de coisa assim, né? E lendo também vários livros de ensino, como o cérebro aprende, etc., neurociência, que eu sou fanático por neurociência. Então, entendendo, né, por motivação, como é que eu faço para aprender, e etc. Então, o meu emocional às vezes estava assim, né? Então, um dia estava frustrado, outro dia estava mais positivo, outro dia estava meio triste, outro dia estava mais alerta, estava um pouquinho melhor, no outro dia estava impaciente. Então, estava nessa mistura ali de emoções, altos e baixos, mas uma coisa era um fato, assim, eu estava estudando sem parar. Eu não desistia de estudar, porque eu sabia que se eu não estudasse um dia, eu estava perdendo meu tempo. Se eu falasse português, eu tinha a sensação de que eu estava perdendo tempo. Eu estava nesse nível. Não, não vou falar inglês, não vou falar português, não, tem que ser tudo alemão. Cabeça doía pra caramba, eu ficava esgotado, ficava destruído. Às vezes o namoro dava uma confusãozinha, porque eu não entendia alguma coisa que ela tinha falado e eu não fazia aquilo que foi combinado, assim, porque às vezes eu estava tão cansado que eu só falava assim, e aí, ich verstehe, né? Sim, sim, entendi e tal. Mas eu não tinha entendido, mas eu estava morto já. E quando ia ver, pum, dava algum problema e tal. Então isso foi um grande desafio também. Obviamente, eu tinha que entender tudo muito bem para que não rolasse esse lance de um, como é que fala, de uma contradição, alguma coisa assim. Beleza, então, aí as coisas foram melhorando, mas tem algumas perguntas aqui que as pessoas me fazem, que é como foram os primeiros dias na Alemanha. Os primeiros dias, é, obviamente, foi uma sensação de recomeço, né? Começar tudo do zero, vida nova, pessoa anônima e etc. Tudo muito desafiador. Eu tive problemas também é, na Alemanha, no setor de estrangeiro, né? Que é chamado de Ausländerbehörde. Então, eu tive problema porque a pessoa me tratou muito mal lá e eu saí lá muito frustrado porque, pô, eu sou uma pessoa educada. Chego lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que, a pessoa já sai gritando e tal. Falei, que loucura é essa? Esse povo é doido e tal. Mas ao mesmo tempo pensei, não posso generalizar, porque isso é autossabotagem. Você às vezes muda de país, aí você se depara com um alemão que não é tão educado e você acha que todos os alemães não são. Isso é autossabotagem. Você tem que ter clareza e pensar, cara, não, essa pessoa é assim. Tem vários alemães maravilhosos, amáveis, gente boa e etc, né? E mas é isso, os primeiros dias eu estava focado, estava otimista, mas obviamente tinham vários desafios, né? E esses desafios, no começo, era depender de algum colega para resolver algum problema, então eu ia lá com um colega para resolver alguma coisa, algum e-mail, ou contratação de seguro-saúde, ou alguma coisa assim. É claro que dava para fazer sozinho também, e eu fazia muita coisa sozinho, mas era um cansaço, assim,
é absurdo. Quem está ouvindo o que eu estou falando, você que está ouvindo, que mora, que passou por isso, você sabe o quanto é cansativo. Às vezes, um parágrafo de um e-mail, você fica assim, meu Deus do céu, pera. E você tem que tomar um tempão ali para tentar entender aquilo que está escrito, né? E eu fazia isso tudo, mas, obviamente, às vezes eu estava tão morto, tão cansado, que minha namorava ajudava também. O outro problema que eu tinha era que o curso que eu fazia é um curso da universidade aqui de Düsseldorf, só que não era um curso eficiente. Então, gente, sendo bem sincero com vocês, os cursos tradicionais de idiomas, a turminha em que você vai lá e o professor está falando em alemão, esses cursos não são eficientes. É muito mais eficiente você ter um tutor falando no seu idioma, explicando tudo em detalhes, e você, obviamente, é claro que nada impede de você deve fazer isso, inclusive, que é ter materiais originais de alemão para poder se debruçar em alemão, para poder ter esse processo de imersão no idioma. É audiolivro, é seriado, é podcast, é entrevista, é televisão, é rádio, música, tudo que você fizer para ter contato com o idioma, obviamente, existe uma metodologia eficiente para você fazer tudo isso, o como fazer realmente existe, mas para você que está no começo, é muito importante que você tenha um tutor que fale o seu idioma para que você aprenda tudo muito mais rápido. É assim, ó, você aprende ali, você chega do nível básico ao nível intermediário ou mesmo avançado, num espaço muito mais curto de tempo, sem lacunas, se você tem um tutor que fala o seu idioma. Porque em alemão, antigamente eu acreditava na seguinte ilusão: ah, não, vai ser tudo em alemão para mim, porque é imersão, eu vou estar lá e já me virando nos 30 e tudo mais. Só que a questão da aula, o que o professor explica lá de gramática, quando ele está explicando um conteúdo, falando o que é acusativo, o que é dativo, os alemães no dia a dia não falam sobre isso. Eles não falam sobre isso. Então, aquele alemão que você tá tendo na sala de aula, o professor falando dativo é isso, pronome é aquilo e tudo mais, não é o alemão que vai te ajudar no dia a dia, a resolver seus problemas no dia a dia, percebe? Então, é muito mais vantajoso você ter essa explicação em português, claro, com conteúdo em alemão, com as frases em alemão, com os exemplos em alemão, o material e etc., óbvio, mas tudo em português para que você tenha clareza daquilo. Ah, então esse conteúdo é isso, né? Beleza, entendi. Próximo, tal, entendi, não sei o que, tal. Exercício, áudio e tal. E aí você vai ter muito mais facilidade no seu dia a dia. Principalmente quando esse professor trabalha com você, o alemão formal e o alemão informal, o alemão do dia a dia, para trazer essa independência. Como é que você se comunica no supermercado, o que é que você fala. Por exemplo, às vezes você está no supermercado numa fila e você fala bem assim, ó. Era uma dor que eu tinha. Era uma demanda que eu tinha, era uma necessidade que eu tinha de eu chegar para alguém no supermercado e falar assim, olhar para uma velhinha atrás de mim, uma pessoa idosa, e falar assim: ah, a senhora pode passar na minha frente. Né? No começo eu não sabia falar isso. Ou perguntar alguma coisa, onde é que eu acho tal coisa, né? E é importante você saber isso, chegar para alguém e falar assim: Entschuldigung, wo finde ich, blá blá blá, né? Onde é que eu acho, não sei o que lá. Ou chegar para a senhorinha e falar assim: Sie können für mich, né? Ou seja, a senhora pode ir antes de mim aqui e tudo mais. Então essas coisas, essas frases que você precisa utilizar no dia a dia, elas são cruciais para te levar à independência. Como é que você atende um telefone? O que é que o alemão fala no telefone? Como é que você tem que quando você liga para alguém, o que é que você fala? Então, como o alemão é um idioma mais formalzinho, mais quadradinho, você liga falando primeiro, né? Olá, meu nome é fulano, eu poderia tirar uma dúvida e tudo mais, né? É tudo mais assim. Então, eu tinha essa questão, né? No começo também, quando eu não conseguia responder alguma coisa, eu ficava muito frustrado, porque me dava uma sensação, era como se eu fosse criança, assim, um bebezinho, assim, sabe? Tipo, cara, eu não consigo me comunicar, eu sou dependente, eu não consigo me comunicar aqui. Meu Deus do céu, que loucura é essa e tal. Agora imagine só, você é adulto, você, no Brasil, tem sua independência financeira, tem seu trabalho, tem sua autonomia intelectual e etc. Você se comunica, você resolve seus problemas e tudo mais. Agora imagine você mudar para um outro país e depender de outras pessoas para resolver problemas básicos. Imagine você morar em outro país e você fazer compras se torna difícil. Claro que depois você acostuma. Compra, você acostuma mais rápido, mas resolver um problema você não acostuma tão rápido assim. Declaração de imposto de renda, meu Deus do céu, que confusão. É, ou, por exemplo, até coisa médica, né? Ah, vou te encaminhar para tal local assim, você resolve assado. Como é que funciona o sistema de saúde na Alemanha? Então, isso é crucial. Eu tive que mapear tudo isso aí, preparar tudo isso aí, né? Escrever e anotar, e modelos e expressões. Pegava minha ex-namorada, tudo que ela falava que eu entendia. Cara, ela tá falando isso aqui, né? Em português a gente falaria isso aqui. Então, catalogava tudo isso aí para me trazer mais conforto com o tempo.
Em relação aos problemas, né, é isso, não entender como é que alguma coisa funciona. Olha só essa história. Em algum momento no começo, não sei quando, eu estava na estação central, eu tinha que ir para uma outra cidade, só que eu não sabia disso até então. Vê lá, plataforma 4. Plataforma 4, beleza, o trem vai chegar daqui a 10 minutos, beleza, tranquilão. Botei minha música aqui e falei, o próximo trem que vai vir é esse mesmo, tá ali escrito, tranquilo. Botei meu fone e tal, tranquilão aqui, ouvindo e tal. Falei, quando o trem vier aqui, eu sei pra, né, de que lado ele tá vindo, quando ele chegar, eu entro. Tô aqui ouvindo música e tal. Olhei no relógio assim, 5 minutos, não, ainda tem mais 5 minutos e tal. Aí fiquei um pouquinho ali conectado com a música, aí quando eu olhei tinha passado 12 minutos. E eu olhei, o trem não tinha vindo, né? Falei, cara, o que é que aconteceu? Como é que pode? Atrasou. Aí eu olhei, já não estava escrito mesmo o trem lá, né? Enfim, eu fui perguntar, o trem tinha passado, ele mudou de última hora de plataforma e ele passou na plataforma atrás de mim. Então eu tava na 4 chutando, não lembro qual era agora, mas tava tipo na 4 ele passou na 5 atrás de mim. E eu não vi isso. Eu não prestei atenção, porque eles têm alto-falantes lá e etc. Eles falam que o trem vai mudar a plataforma e etc. Ou mesmo alguns minutos antes já coloca ali naquele painel lá e tal. E eu realmente não me liguei, não ouvi. E mesmo que eu tivesse ouvido, eu não ia entender. Então, olha só, eu perdi um trem importante, eu tinha um horário para cumprir e perdi esse trem, porque eu não entendia o idioma. E não entendia a dinâmica também dessa questão de mudar de plataforma, etc. Então, é muito ruim a sensação, você se sente muito impotente. É horrível, horrível. Beleza, um outro problema é que aconteceu por não saber o idioma. Quando você vem para a Alemanha e você faz o seu Anmeldung, Anmeldung é a sua. Você chega na prefeitura da sua cidade, depois de você ter conseguido um local para morar, você tem que chegar na prefeitura e falar: ó, eu moro nesse endereço aqui, estou aqui o contrato de aluguel, e etc, etc. E aí eles vão registrar você naquele endereço, inclusive na sua identidade alemã tem o endereço de onde você mora. Beleza. Quando você faz isso, existe uma comunicação aí entre setores do governo, etc. Você começa a receber uma carta para pagar uma taxa de transmissão, né? Para pagar uma taxa de transmissão. Ravili, que taxa é essa de transmissão? É o seguinte: existem canais na Alemanha, canais de televisão, ou sites, é, sites que você pode consultar, inclusive, porque você pode inclusive aprender alemão através desses sites e tudo mais, que quem financia isso é a população. A população paga uma taxa para financiar esses serviços e etc. E aí, você, novo na Alemanha, começa a receber carta para pagar essa taxa e tudo mais. E você abre, recebe uma carta lá grande, e você lê, você não consegue entender direito. Aí eu tinha conversado com minha companheira de apartamento, eu falei, isso aqui, ela, não, não, fica tranquilo que a gente já paga aqui. Porque, na verdade, o pagamento é por endereço, e não por necessariamente por pessoa. É por endereço, né? Por apartamento, vamos colocar assim. E aí eu falei, não, tá bom, está resolvido, beleza. Só que mais carta, eu falei, não, isso aí tá, eles estão fazendo alguma coisa errada aí e tal. E por que que eu não tentei ligar lá e resolver? O idioma, cansativo pra caramba, eu tava com outras demandas também para resolver e etc. E a moça falou, a alemã falou que tava tudo ok, tava tudo em ordem, eu acreditei, né? Então, beleza, isso aqui, eles estão fazendo alguma coisa errada lá e me mandando essas cartinhas aqui. Mas eu abri e olhava, não, é a mesma cartinha, não, beleza, tal. Um belo dia, eu vim saber realmente que eu tinha uma dívida para pagar. Não demorou muito tempo, não, demorou, sei lá, um ano depois, mais ou menos. A dívida não era tão alta assim. Mas eu falei, cara, eu não consegui resolver esse problema antes, porque se fosse no Brasil, eu ia ligar. Que você está mandando essas caixinhas aqui? Tá errado, por causa disso, disso, daquilo. Como eu ainda não tinha segurança para fazer essa ligação, eu não fiz essa ligação, entendeu? E na Alemanha também tem uma outra coisa que quem mora aqui pode confirmar se teve a mesma experiência que eu. Os alemães, eles são muito mais individualistas. Não estou falando isso de uma forma negativa também, não, entendeu? Não é que eles são escrotos ou coisa nesse sentido, mas eles são mais individualistas do que brasileiro. O brasileiro pega o colega, o amigo, quando quer ajudar, pega pelo braço, vamos lá, e faz o passo a passo junto, e ajuda, e faz, e acontece. O alemão não. O alemão, se você não pedir ajuda, ele não vai te perguntar se você precisa de ajuda, não, de uma forma geral, tá? Tem momentos e momentos. Mas de uma forma geral, é cada um na sua, cada um no seu quadrado, cada um com sua vida. Até minha ex-namorada, por exemplo, é claro que ela me ajudava. Mas, tipo assim, se eu tava com um negócio desse assim, ela não pegava da minha mão, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ler, o que é que é? Não, vou te ajudar, porque eu sei que você acabou de chegar aqui.
Porque se eu tivesse no Brasil, namorando com uma estrangeira, ela não sabe português direito, ela recebe uma carta em português do governo. Eu ia pegar a carta na hora, na mão dela. Vem cá, peraí, deixa eu ler aqui, vou te ajudar. Vem cá, isso aqui é isso, isso. Vou ligar lá pra você, não sei o quê. Ela não, meio assim, tal, de boa. E aí eu comentava com ela assim, eu falei, não, mas a minha colega de apartamento falou que tava tudo ok. Ela, não, então beleza, não sei o que e tal. Então, assim, na Alemanha, de uma forma geral, eu percebo que eles não não tem essa coisa assim, né? É uma coisa cultural, não tem nada de errado nisso, é só uma diferença. O brasileiro, ele pega pelo braço e vamos fazer, vamos acontecer, vamos ajudar e tal. Então, esses são alguns problemas que eu tive, tem muito mais, mas, enfim, a lista, eu não quero colocar uma lista enorme aqui de problemas que aconteceram. Em relação a quais aspirações que eu tinha, né? O que é que eu queria alcançar com o idioma? Independência. Ser independente, obviamente, entrar no mestrado também. Eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Eu estou falando agora, principalmente, mais dos primeiros meses e tal, que eu falei até agora. Mas é, queria entrar no mestrado, queria ser independente. E aí, o que é que aconteceu? Eu consegui entrar no mestrado no segundo ano, consegui passar na prova de C1 de alemão, né, no nível avançado, porque eu só conseguiria fazer o mestrado se eu passasse na prova de C1. Então, mandei a ver na gramática, mandei a ver na prova, né, de fazer simulados e etc. Deu tudo certo depois de uma correria miserável, foi horrível, assim, se preparar tanto e tudo mais, e não desistir, etc. E tinha uma aspiração também de me tornar independente, porque você passar numa prova, isso não quer dizer muita coisa não, gente. Estudar para uma prova, ter o nível C1, ter o nível B2, é algo? Com certeza é. Significa que você é necessariamente um falante independente? Não, não significa. Porque ser falante independente pressupõe você ter muita familiaridade com o alemão natural, o alemão que é falado naturalmente nas ruas, e é realmente ter passado por várias situações e ter resolvido todas essas situações e, inclusive, saber como é que o alemão fala nessas situações. Porque é claro que você pode falar um alemão quadradão e resolver aquela situação, mas é muito mais legal se você fala como os alemães normalmente falam, porque isso vai acelerar a sua comunicação. Porque se você sabe como eles falam, quando eles falarem algo com você, você vai entender de imediato e você vai passar a reproduzir aquilo que você ouve. Agora imagine só a importância de um tutor. Tem alguém que passou por isso, que não estou falando só porque eu sou professor de alemão, não. Pode ser qualquer outra pessoa. Pode ser até um colega que nem é professor. O cara passou por isso, ele sabe como é que funciona e essa pessoa pode te ajudar, porque passou por isso várias vezes e ela vai te dar ali o macete, vai te passar as frases que você precisa falar nessas ocasiões e tudo mais. E você memoriza isso e vai resolver seus problemas. É, é isso. Então, qual foi o ponto da virada? Como é que eu percebi que eu poderia aprender de uma forma melhor, né, mais confortável, melhor. E agora a gente vai trabalhar vai conversar um pouquinho sobre a questão da metodologia, o que é que eu fiz para realmente conseguir ser um falante independente do idioma e de conseguir me virar depois e ter paz interior e ir para cima e acabou, né? E esses problemas realmente acabaram depois de um tempo. Beleza, eu comecei a fazer o mestrado, não me sentia independente no idioma ainda, continuava estudando, estudava muito para o mestrado, dava aula de alemão também, paralelamente, e o número de alunos foi aumentando, o pessoal gostava muito e gosta muito da minha didática, e etc., e de como eu trabalho isso, a questão de ser independente em alemão. O meu sonho começou a mudar. A minha paixão pelo idioma só aumentava a cada dia, minha curiosidade, minha paixão e etc., e ajudar as pessoas, aquilo me motivava de eu. Até hoje é assim, eu dou aula, eu fico arrepiado. Em várias aulas eu estou ensinando um assunto e eu fico arrepiado. Eu falo, caramba, eu fico arrepiado com da aula, porque até então eu ficava muito arrepiado com música, e fico, né? Tô tocando a música, eu fico arrepiado, ouço uma música, me arrepio todo e tal. Agora, dando aula, você fica arrepiado, fica elétrico e tal. E aquilo para mim foi um sinal, porque eu estava lendo um livro voltado para desenvolvimento pessoal, que é uma área que eu gosto muito, e no livro estava escrito assim: você quer saber. Deixa eu beber uma água aqui. Você quer saber, você quer descobrir algo que você gosta muito? Algo que você pode vender, que você pode, enfim, adquirir aquele conhecimento e depois vender aquele conhecimento ou aquela habilidade? Para descobrir isso, é você perceber qual é o assunto que você costuma ter com seus amigos. O que é que você costuma falar com eles?
em momentos de lazer? O que é que te faz pular da cama e ficar vendo vídeo sobre aquele assunto e você até esquece de tomar café da manhã? Isso aí é uma forma de você descobrir aquilo que te move, que te motiva. E eu descobri que era da aula de alemão. Então, assim, preparar as aulas, falar sobre metodologia, encontrar a fórmula perfeita da fluência, é, era a coisa mais, é ainda. Mas, enfim, não tem muito mais a descobrir, assim, porque essa fórmula perfeita da fluência, ela meio que existe, não existe, eu vou explicar daqui a pouco. Ela existe porque você pode seguir uma fórmula, é, um padrão ali de estudo, uma rotina de estudo que é muito eficiente. Óbvio que isso existe. Só que é, é muito melhor você ser uma pessoa consistente. Mesmo que você não tenha a melhor fórmula do mundo, se você for uma pessoa, o mediano consistente, você consegue muito mais do que se você tiver a fórmula perfeita e não aplicar ela, ou aplicar ela só um mês, 2 semanas, 3 semanas. Então, assim, é uma questão muito mais de consistência do que da fórmula perfeita. Agora, se você juntar a fórmula perfeita com a consistência, meu Deus do céu, né, realmente você, né, se comparado a escolas tradicionais, você vai aprender muito mais rápido do que as pessoas que estão fazendo curso em grupo e não têm a oportunidade de tirar todas as dúvidas e tem muita lacuna, fica muita coisa sem explicação e etc. Mas o ponto da virada foi quando eu comecei a perceber que o sentimento de frustração minava toda a minha energia. E eu precisava dessa energia para poder estudar, para poder produzir. Então imagine só, se hoje você tem um dia para estudar. Só que e tá no começo do dia. Aí logo no começo do dia você tem que resolver uma burocracia em alemão, porque você precisa resolver. E quando você vai resolver aquela burocracia, você não consegue resolver porque você tem ainda não é fluente, etc. Ele não consegue resolver aquele problema. E aí você fica frustrado. Aquele sentimento de frustração elimina tanto sua energia, te desgasta tanto, que você não consegue se concentrar mais o restante do dia, e você não consegue ter um dia produtivo por causa daquele problema que aconteceu, mesmo que você queira. E aí eu comecei a perceber, cara, esse sentimento de frustração aqui, ele é muito forte e acontece frequentemente. Eu preciso lidar com esse sentimento. Eu preciso olhar ele de frente, sentir esse sentimento e pensar, ok, como é que eu faço para que ele meio que não afete tanto a minha produtividade? E aí eu fui descobrir isso através de meditação, de outros temas voltados também para neurociência e tudo mais. Mas para falar resumidamente, é você aceitar que você sentiu aquilo, você não precisa, eu tô puto porque eu tô sentindo isso e tal. Aceita que você sentiu essa frustração, mas tenta não se identificar com ela. O que é não se identificar com ela? É você olhar de cima. É você, ó, eu tô sentindo isso aqui. Interessante, né? Não resolvi esse problema. Mas faz parte. E aí eu vou estudar hoje para que eu me aproxime cada vez mais da independência, para que eu, cada vez menos, passe por um problema como esse. Então eu entendi que é muito importante lidar com a frustração. Porque é o seguinte, imagine só você correr 10 quilômetros, se preparar para isso, correr 10 quilômetros, e o seu prêmio é um copo de água. Você quer beber 2 litros de água, só que você bebe um copo só de água, e você fica muito frustrado que você corri 10 quilômetros, eu vou ganhar um copo de água? Pelo amor de Deus. Então era a sensação que eu tinha. Eu vim estudando pra caramba, detalhando a gramática todinha, mas quando eu ia resolver um problema do dia a dia, é a sensação que eu tinha de que como é que eu não consigo resolver um problema se eu estou estudando muito? A conta não batia na minha cabeça. E eu vim entender depois por quê. O outro sentimento que eu tinha com muita frequência era impaciência. Porque eu ficava assim, ok, estou estudando pra caramba e tal, estou entendendo bastante a questão da gramática aqui. Quando é que eu vou ser independente? Porque eu tô dependendo aqui da minha namorada, tô dependendo de um colega. Quando é que eu vou ser independente? E eu ficava muito agoniado com isso, porque é um pouco desesperador você tá se dedicando, só que você não sabe quando você vai ter o seu objetivo, que é a independência. Eu não falei ser falante nativo, falar fluentemente tudo que você quer em 1 milhão de circunstâncias. Não é isso. Ser falante independente é você resolver as suas demandas diárias, né? E aí eu
Eu ficava assim, pô, quando é que eu vou ser um falante independente? Só que eu não tinha uma resposta, ninguém tinha essa resposta para isso. Nem eu tinha. Ninguém tinha. Eu perguntava para todo mundo: vem cá, quanto tempo demorou para você? Quanto tempo? E com muito cuidado com isso, porque tem muita gente que mente. Por questão de ego, a pessoa fala assim: ah, não, com 5 meses eu tava mandando bem no alemão já. Cuidado com esse tipo de resposta. E aí eu, caramba, eu não sei, já passaram-se 3 meses, 6 meses e eu não sou fluente. Eu achei que seria mais rápido. Eu moro na Alemanha, como é que pode? Que não sei o quê, me cobrando, né? Todo dia, tchac, me chicoteando, né? Metaforicamente falando, claro. Então, todo dia ali, me chicoteando, não sei o quê, não é possível, eu tenho que conseguir, meu Deus, e o mestrado, blá, 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 blá. Enfim, e aí eu falei, eu tenho que lidar com esse sentimento de impaciência. E para lidar com o sentimento de impaciência, você tem que ter fé. Você tem que crer, só isso, você tem que crer. Você tem que crer. Se vire nos 30 e você tem que crer. Por quê? Normalmente a nossa crença aumenta quando a gente vê exemplos de outras pessoas que conseguiram. Então você vê um outro brasileiro que mora na Alemanha, que chegou aqui com zero de alemão, ou no meu caso, foi com um pouco de alemão, e aí você vai chegar para a pessoa e falar: e aí, velho, fala alemão aí, vamos aí, tal. E você vê que a pessoa está falando, está se virando e tudo mais. Significa que aquela pessoa realmente aprendeu. Então você vê vários exemplos de pessoas que realmente conseguiram chegar a essa independência, estudando alemão, morando na Alemanha, vivenciando as coisas que existem aqui. E você pensa, não, realmente é possível. Se ela conseguiu, eu consigo também, né? Enfim, tenho energia, tenho vitalidade, quero fazer acontecer, então você vai conseguir. Então eu tinha essa crença, eu sei que eu vou conseguir, mas eu queria saber quando. E eu falei, tenho que lidar com a impaciência. E também fui trabalhar para lidar com o sentimento de impaciência, que é a questão de você simplesmente fazer sem questionar. Você tem uma meta, você tem um objetivo. Você já estabeleceu a sua rotina através, inclusive, de um mentor que te ajudou a estabelecer uma rotina. Cara, se aquela pessoa já passou por aquilo e tá falando para você seguir essa rotina, pelo amor de Deus, segue. Segue, aquela pessoa, ela já passou por aquilo 6 anos, 7 anos, 10 anos. Segue simplesmente isso, confia e tenha consistência. Siga por um tempo relativamente longo. Você não vai seguir isso por 3 meses, por 5 meses. Você vai seguir isso por mais tempo para você se tornar essa pessoa. Claro, em 6 meses você consegue ter um excelente resultado com consistência? Consegue. Você consegue adquirir independência, inclusive, em vários setores da sociedade, de resolver problema, você consegue em 6 meses. Consegue com certeza. Só que você tem que pagar o preço por isso, você tem que se dedicar. Mas é isso. Então, comecei a aprender a lidar com o sentimento de paciência e acreditar que ia chegar. E o outro sentimento também que eu percebi que me ajudaria muito é não me contentar com pouco. O que é se contentar com pouco? Ah, tô entendendo o alemão meia boca aqui, foi o que aconteceu depois de alguns meses. Tô me virando aqui com algumas frases e tá bom. Para você ter uma vida plena, para você não ficar fugindo de encontro com o alemão, para você não ficar fugindo de telefonema quando alguém te liga em alemão, para você não fugir de telefonema quando você tem que fazer esse telefonema, você precisa adquirir esse conforto emocional e você precisa ter repertório, precisa ter vocabulário, precisa ter expressões do dia a dia para poder se sentir confortável para se comunicar e ter uma vida plena, se sentir integrado. Essa palavra foi uma palavra a palavra que eu mais, não é que a palavra que eu mais ouvi, mas foi uma palavra que foi muito presente, que é muito presente aqui depois que eu mudei para a Alemanha, que é a tal de integração. Inclusive, o próprio governo tem políticas de integração para refugiados, para estrangeiros e etc. Integração, integração. Morando aqui que eu vim entender o que é sentir na pele o que é a integração. Integração é você se sentir parte do todo. É você se sentir respeitado e você ser livre para poder transitar, para poder entrar no local e sair, resolver e fazer acontecer. Óbvio, eu tô falando fazer acontecer no sentido positivo da expressão, né? Em relação a você se virar nos trinhos, você se virar e resolver suas coisas, né? É você se sentir integrado, é você poder marcar suas reuniões, é você fazer amizades com alemães, é você que é solteiro, ir pro Tinder e trocar uma ideia e sair com um rapaz ou com uma garota que você queira, enfim. Então, isso é você se sentir integrado e parte do todo. Então, eu não queria me contentar com tudo, eu queria entrar no mestrado, e eu fui correr atrás disso, etc. Eu quero agora compartilhar com vocês na tela, espero que dê certo compartilhar isso, é que eu estou agora na parte de qual foi o ponto da virada, né? Então, o ponto da virada foi lidar com frustração, saber lidar com impaciência, ter fé, não se contentar com pouco. A outra virada que aconteceu foi quando eu
apliquei algo que eu já sabia há muito tempo, desde a época do violão na minha adolescência. Eu sabia que eu tinha que ensinar para o meu colega lá que estava aprendendo, pedacinho por pedacinho. Se tinha uma música lá, eu ensinava 10% da música, só os dois primeiros acordes, ou o primeiro acorde. E o ritmo, só um pedaço do ritmo. A letra, só um pedaço da letra. E a cada dia a gente ia aprendendo um pedacinho e depois juntava aquilo tudo. Então, isso se confirmou depois, quando eu estudei letras, direito, etc., e continuei dando aula e tudo mais. Isso ficou muito claro para mim o tempo todo. Na Alemanha, ficou cada vez mais claro a questão da consistência de você dividir o idioma alemão em pequenos pedaços, só que isso tem que ter uma sequência gradativa relacionada à complexidade. Você não pode, já no começo, estudar aquilo que é complexo, no começo, estudar aquilo que é intermediário. Não vai rolar. Você tem que começar do zero e subir na escada. Tem que ter aquela sensação de que você está subindo a escada. Não só na questão da gramática, mas nas 4 habilidades, né? Que são a compreensão auditiva, leitura, fala e você escrever em alemão. Então, se você trabalha essas 4 habilidades frequentemente, diariamente, e você vai subir na escada, vai subir na escada, vai devagarinho, você vai chegar lá se você tiver consistência, paciência e fé. Quero compartilhar uma imagem com vocês aqui, que é essa aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Imagine que esse rapazinho aqui, ele já é independente no idioma alemão. Nesse estágio aí, com essa muralha que ele já construiu, ele é independente. Só que ele começou lá embaixo. Ele começou lá embaixo e ele colocou um tijolinho. No outro dia ele colocou outro tijolinho. Depois ele colocou mais outro. E todo dia ele foi colocando um tijolinho, sem se preocupar. Olha só, é muito importante que eu vou falar para vocês agora. Sem se preocupar com o tijolinho do próximo dia. Você pode fazer isso sozinho ou sozinha? Pode. É muito mais difícil, porque você fica bagunçado, bagunçada. Procura um tutor. Você pode me procurar ou procurar qualquer outro tutor, não importa. Procure um tutor para você, todos os dias, você vai colocar um tijolinho. Mas você não vai se preocupar com o tijolinho do outro dia, nem com essa muralha. Esquece a muralha como um todo. Por quê? Porque a nossa mente, ela tende a enxergar o todo e se desesperar. Nossa senhora, eu nunca vou aprender a falar alemão como esse cara. Tá, mas pergunta quanto tempo ele demorou para aprender alemão. Pergunta quantos tijolinhos ele colocou, foi colocando dia após dia. Não colocou 15, 20 tijolinhos num dia só. Isso tem que ficar muito claro. Isso é muito importante que eu estou falando para vocês agora, muito importante, é extremamente importante. Então você vai colocar um tijolinho por dia. Mas voltando aqui nos meus tópicos, para eu não me perder em relação à sequência dessa história que está chegando ao final já. Então realmente, o ponto da virada foi, Ville, foque nos tijolinhos. Você não aplica isso com outras pessoas? Aplique com você. Então, tijolinho, um por dia, prau, prau, prau. Claro que, às vezes, eu mudava um pouquinho a questão da metodologia, eu ia vendo o que funcionava com meus alunos, o que não funcionava, o que funcionava comigo, o que não funcionava, e comecei a ver também pontos em comum, coisas que funcionavam com todo mundo, com todo mundo. Aí eu, caramba, interessante, isso aqui vai funcionar com todo mundo e tudo mais. Outra coisa que me ajudou, que foi o ponto da virada, isso também eu percebi desde o início, que eu até comentei com você já, a questão das expressões. Então, minha namorada falava uma expressão, em português aqui, nesse momento a gente falaria isso aqui. Ah, nesse momento a gente falaria isso aqui. Então, imagina se você está namorando com uma pessoa, você está conversando com uma pessoa ali frequentemente, WhatsApp, dorme junto, todo dia, não sei o quê, alemão, 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 alemão. Assim, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, eu cataloguei milhares, não são centenas, milhares de expressões do dia a dia. Várias delas já postei já no Instagram, nas redes sociais. São expressões, tipo assim, pisou na bola comigo, ou, sei lá, coisa do que nem eu falei, né? Que tal dia? Ou, por exemplo, não vejo a hora. Nossa, não vejo a hora, né? E não só no sentido positivo, né? Não vejo a hora. Não vejo a hora normalmente no sentido positivo, né? Pô, não vejo a hora de tal coisa e tal. Em alemão existe essa expressão, gente, né? Ich freue mich drauf. Né? Não vejo a hora, não vejo a hora. Ou, beleza, combinado. Abgemacht. Né? Brinquedo, não. Eu anotei algumas expressões que a gente fala em português no dia a dia, né? Velho, por ele, eu não boto minha mão no fogo, não. Ou então,
Era só o que faltava. Ó, se eu não tiver enganado, eu acho que funciona assim. Se eu não tiver enganado, é uma expressão, é algo que a gente fala com muita frequência. Ó, né, quem diria, né, que daria certo esse nosso projeto e tal. Quem diria? Poxa, quem diria, você também pode memorizar isso em alemão e você passa a reproduzir. Então você percebe que essas frases feitas aceleram o teu aprendizado, então eu fiquei fissurado em catalogar frases feitas e fui anotando, anotando, anotando. Eu tenho milhares aqui no computador com a tradução em português, porque isso acelera muito o aprendizado. E eu fiquei muito vidrado também com fonética alemã. Então, desde o comecinho, por também ser músico, eu tenho uma facilidade em pegar a fonética, em perceber padrões fonéticos. Então, eu via, tem esse padrão, tem aquele padrão, letra Z, letra D, S, não sei o quê, a junção de SCH, a junção de não sei o que lá. Quando é que CH soa como K, tipo Zex? Quando é que soa como tipo Ich? Né? Então, o tempo todo eu estava ali preocupado com isso, fonética, fonética, fui catalogando também. E depois eu estudei fonética, a fonética oficial, mas antes mesmo de estudar a fonética oficial, eu fiquei muito fissurado em eu entender esses padrões e chegar à minha conclusão sobre isso. Tanto é que quando eu explico fonética, eu explico de uma forma oficial, mas também de uma forma não oficial, que é em relação à observação. Ah, no sul da Alemanha a galera fala mais assim, né? Em outras regiões, inclusive a região que eu moro, as pessoas falam mais assado e tudo mais. Então tudo foi uma questão de observação ao longo de muitos e muitos anos. E é algo que funciona com brasileiros. Porque o professor teu de alemão, que é alemão, ele não vai chegar para você e falar assim, ó, meu aluno brasileiro, Z em alemão, sou assim, ó. Tss. Ou então S em alemão, antes de vogal, via de regra, soa como Z. Então se faz za. Por isso que Sara em alemão, o nome Sara de uma pessoa, oi Sara, não sei o quê, em alemão é Zara. Zara. Por quê? Porque o S tem som de Z. Então, essas coisas, se um brasileiro te explicar, vai acelerar teu aprendizado. Ravili, o que é que te motiva a compartilhar conteúdos? O que é que me motiva a compartilhar conteúdo? O que é que me motivou realmente frear o meu mestrado? Eu freiei o meu mestrado, gente, do direito criminal alemão. Me dediquei por um bom tempo para isso. Realmente foi desafiador, mas foi importante para o meu crescimento e tal. Mas o meu número de alunos só crescia, só crescia, só crescia, e estava muito difícil conciliar tudo isso. E a minha empolgação para dar aula de alemão e ajudar as pessoas a se tornarem independentes, ela aumentava cada vez, assim, aumentava muito mais do que o meu desejo de terminar o meu mestrado e ter um currículo muito massa de semestre em direito criminal alemão e tudo mais. Na verdade, eu pensei, cara, não, minha missão de vida é realmente toda a dor que eu passei, todo o sentimento negativo que eu passei ao longo de vários anos e todos os desafios que eu passei me fizeram crescer. Mas ninguém precisa passar por tanto desafio assim. Ninguém precisa passar por tanta dor assim para poder ser independente no idioma alemão. Dá para você ser em pouco tempo, relativamente pouco tempo. Claro que você pode continuar estudando mais, não se nivelar por baixo, ir para cima, etc. Mas com uma boa metodologia, com bom acompanhamento, com uma comunidade de pessoas que pensam como você, com desafios, você consegue ser completamente independente alemão e resolver suas burocracias tranquilamente, né? Então, isso que me motiva a ser professor de alemão, a compartilhar os conteúdos, é fazer com que as pessoas... agora, inclusive, minha motivação de compartilhar essa história minha é realmente só te mostrar que é possível que você realmente vai ser fluente em alemão se você não desistir, e tô querendo só te mostrar também que não precisa passar por isso tudo, não. Dá para ser mais tranquilo, sabe? Então, para mim, eu faço questão de realmente mostrar um caminho mais fácil para você chegar na sua independência. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, mas o que está anotado aqui nos pontos, né, que eu anotei, eu já falei. Eu quero agradecer a você que está vendo até aqui. Realmente, poxa, imagine só, está dando mais de uma hora agora de vídeo e você está ouvindo a minha história. Né? Assim, que pode ser uma história interessante para muita gente, mas pode ser uma história qualquer para outras pessoas. Mas muita gratidão, muito respeito a você que está aqui também ouvindo e respeitando com certeza minha história e pegando algumas coisas que podem te ajudar, que podem te incentivar e a gente vai se falando, tá? Um grande beijo, um grande abraço e tamo junto.